mexer, fazer alguma menção de falar, e aí ele vai mudando as telinhas, mas eu não consigo ver todo mundo. Por isso que às vezes eu fico meio confusa, porque pede para entrar e às vezes eu não presto atenção no nome e não sei quem foi que entrou. Bom, vamos começar. Vamos lá. Você pode pular por cima assim que você consegue ver todo mundo. Eu sei que eu consigo fazer alguma coisa aqui para poder mexer na tela, mas eu tenho certeza que se eu fizer, eu não vou mais conseguir me acertar depois. Então eu deixo assim. Então vamos lá. O nosso tema de hoje é Em Tudo Dai Graças. E esse texto, ele está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 16 a 18, é onde está essa frase, mas a gente vai fazer o capítulo 5 todo, né? E aí nós pegamos algumas frases, alguns versículos, né, da passagem, em que ele fala: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vós sois todos filhos do dia, não somos filhos da noite nem das trevas. E aí ele explica aqui: vós sois todos filhos do dia, o sol que ilumina cada manhã. Lembra o amor de Deus que nos desperta para a vida, para a luz, para o bem. Caminhemos como filhos da luz, agradecendo todas as circunstâncias, confiando que Ele cuida de nós a cada passo. Graças a Deus. Nós vamos encontrar nessa passagem muita esperança e também uma forma de nós entendermos qual é o nosso papel como cristão. Essa carta dele é muito bonita, muito interessante. Eu estou só tentando abrir aqui quem está querendo entrar e eu não estou conseguindo. Aqui, agora consegui. Boa noite, Mi, tudo bem? Seja bem-vinda. Então vamos para nosso evangelho de hoje, vamos nos sintonizando com esses benfeitores, com esses amigos que nos assistem, pedindo a eles que possam nos envolver nesse momento. Vamos convidando Jesus, nosso mestre, para fazer parte da nossa reunião, que ele possa nesse momento estar aqui juntos conosco, porque ele disse: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então tenhamos a certeza que ele faz parte do nosso evangelho todas as semanas. E vamos assim pedindo a esses amigos, a esses benfeitores, que possam visitar a nossa casa nesse momento e que possam envolver todos os cômodos com energias salutares, energias de paz, de renovação, de tranquilidade, de cura. Que nós possamos sentir essas energias nos envolvendo, que nós tenhamos o coração tranquilo, sereno neste momento. Vamos colocando telas magnéticas nas portas, nas janelas, impedindo a entrada de energias malsãs, colocando aquela cortina fluídica mentalmente na porta de entrada, para que nós possamos isolar a nossa casa de interferências externas. E vamos vislumbrando a nossa casa cercada por um cordão fluídico luminoso que possa nos ligar ao plano espiritual maior. E que nós possamos, neste momento, vislumbrar a nossa casa envolta em muita luz. E assim, Senhor, nós pedimos mais uma vez para que possamos fazer parte do Evangelho e que possamos, assim, sentir essas boas energias, que elas também possam ser direcionadas às nossas companheiras, que não puderam estar presentes nesta noite, por suas famílias, por seus lares, e que elas se sintam paradas em suas necessidades. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então para a nossa prece de início.
lembrando o nosso Mestre, agradecidos que estamos nesta noite, dizendo assim: amado Jesus, que o teu olhar de ternura e compaixão envolva hoje o nosso coração, que as tuas palavras de sabedoria e de luz se façam ouvir em nossa consciência. Fortalece-nos a fé nos momentos de incerteza, renova-nos as forças quando o cansaço nos visitar. Purifica-nos os pensamentos para que vejamos a verdade do caminho que devemos trilhar. Ajuda-nos a compreender os propósitos maiores da nossa existência e a aceitar, com serenidade, os desafios que fazem parte do nosso crescimento espiritual. Que saibamos reconhecer os pequenos e grandes milagres que o universo coloca no nosso caminho e que, guiados por tua presença amiga, Senhor, possamos cumprir com amor e coragem a missão que nos foi confiada nesta vida. Aos benfeitores que nos assistem através de ti, a nossa eterna gratidão. Assim seja. Então, em tudo dai graças. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida. De modo algum escaparão. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios, porque os que dormem de noite dormem, e os que se embriagam de noite se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer despertos, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os que lideram no Senhor e os que os admoestam. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem constantemente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Afastem-se de todo tipo de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os ama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Graças a Deus. Muito bonito, né? A gente
depois de tanto tempo, ver uma mensagem de Paulo em que ele se comunica com os gentios da Tessalônica, que era uma cidade grega, nos anos de 50, 51 depois de Cristo, né? Então há tanto tempo atrás, e de uma forma em que ele procura encorajá-los, né? Eu imagino que cada situação, né, cada desafio que esses irmãos enfrentaram naquela época, né, na época em que todos estavam sendo testados, estavam sendo provados, né, a continuar no caminho de Jesus ou desistirem, né? Então era uma época em que os cristãos eles precisavam se provar, né? Eles precisavam colocar essa fé deles à prova. Isso é uma coisa difícil porque nem todos sobreviviam, a maioria não sobrevivia naquela época, né? Uma época de muita violência, uma época de muita imposição. Então eram só os corajosos, né? E Saulo se transformou em Paulo, né? Ele acabou renascendo como Paulo, e a todo momento, embora as dificuldades aparecessem, Paulo era grande a ponto de compartilhar com os cristãos, né, a sua fé e a sua perseverança no caminho. E eu trouxe para vocês aqui um trechinho que eu reuni aqui de algumas pesquisas que eu fiz com o chat. Ele tem me ajudado bastante com essas imagens e eu tenho gostado bastante de fazer o evangelho através dessas imagens que ele cria para mim. Paulo ensina como devemos viver enquanto esperamos por Cristo. E ele fala: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Ele lembra que a noite já não governa suas vidas. E ele fala: vocês já conhecem o Evangelho, portanto, vivam como pessoas iluminadas. Nós não podemos mais dizer que nós não sabemos, que nós não conhecemos. Ele não está dizendo que alguns pertencem à luz e outros não. E ele não afirma que os cristãos vivem sem noites. A luz representa a consciência, o discernimento e a presença de Deus. A noite é como se nós estivéssemos no escuro, né? Que nós nos afastássemos disso. Quando ele fala: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, não fala do sono físico, ele fala do sono espiritual. São aquelas pessoas que vivem, mas se esquecem, né, de viver a parte espiritual, esquecem-se de viver de acordo com o que Jesus nos ensinou, esquecem de se aproximar de Deus. É viver no automático, sem perceber Deus, sem perceber as oportunidades que nos são dadas de fazer o bem todos os dias. A armadura espiritual, aquela couraça de fé que ele fala, né, não é feita de ferro, ela é feita de virtudes. É a couraça da fé, do amor. O cristão, ele não vence pela força, mas ele vence pela transformação interior. Então, os maiores exemplos que nós temos entre os cristãos são aqueles que se transformaram. Paulo é um exemplo muito grande que nós temos. Orar sem cessar significa viver conectado com Deus nas pequenas coisas do dia a dia, para que a sua oração seja uma atitude. Então, orar não é a gente ficar repetindo a mesma oração o tempo todo, mas nós procurarmos manter a maior parte do dia
maior parte da noite em conexão com Deus. E isso transforma as nossas atitudes. Em tudo dai graça significa que nós somos gratos não pela doença, nem pela perda, pela dor, mas nós agradecemos Deus, nós agradecemos porque Deus permanece conosco, mesmo durante essas dificuldades, mesmo durante essas duras experiências. Quem encontrou Cristo já amanheceu por dentro, e mesmo que ainda enfrente noites difíceis, dentro dele já nasceu um novo dia através das atitudes, através da capacidade de perdoar, quando seria mais fácil guardar a mágoa, agradecer mesmo quando a resposta ainda não chegou, confiar quando tudo parece incerto, continuar fazendo o bem sem esperar reconhecimento. E é isso. Vocês fiquem à vontade para complementar, para falar alguma coisa. Não? Então vamos adiante. Graças a Deus, agradeçamos a esse amigo Paulo com a sua sabedoria tamanha, né? Que nós ainda o vemos como um grande líder, né, do cristianismo. Vamos então para as nossas vibrações. Em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, abramos o coração em vibrações de amor, de paz e reconforto. Vibremos nesse momento em favor do nosso lar, mentalizando boas energias, que essas vibrações nos envolvam, que possa envolver a nossa família, estejam eles presentes no lar ou não, e que envolvam também os nossos animaizinhos de estimação. Pedimos também que essas vibrações cheguem até as nossas irmãs que não puderam estar presentes nesta noite, por suas famílias, e também por todos aqueles nossos irmãos e irmãs que se encontram no caderno de vibrações, que a espiritualidade amiga possa envolvê-los nessas vibrações de luz, de paz e de reconforto. Vibremos pelo nosso trabalho, que nos traz dignidade, sustento. Vibremos por toda parte os nossos irmãos que carecem de oração, de lar, de pão, de amor e de luz. E pedimos, Senhor, licença para vibrarmos por nós mesmos, que a Tua grandeza resplandeça sobre nós hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então para nosso encerramento. Agradecidos que estamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores e amigos que nos assistem, a nossa Mãe querida Maria Santíssima, que nós possamos assim permanecer envoltos dessas boas energias ao longo da nossa semana, e os nossos familiares igualmente recebam essas boas energias. E gratos que estamos, Senhor, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E assim a gente vai encerrando com essa frase: quem encontrou Cristo já tem o sol por dentro. Que os bons espíritos envolvam a nossa casa em paz, em serenidade. Que o nosso coração descanse confiante na providência divina. Que o sol do Cristo continue iluminando os nossos pensamentos, para que ao acordar da manhã nós possamos despertar renovados, com esperança para servir, amar e agradecer. Que nunca nos falte
a certeza de que Deus caminha ao nosso lado, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem enxergar todo o caminho. Que essa paz que nos envolve nesse momento permaneça nos nossos corações. Até o nosso próximo encontro. Boa semana para todos. Fiquem com Deus. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Obrigada. Obrigada, gente. Viu? Boa semana para vocês todos. Obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada, Carol. Um beijo para você, querida.